Confesso que eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas se você tá vendo esse vídeo é porque eu tomei a minha decisão e decidi expor minha opinião sincera quanto a esse tema. Se você tem uma empresa, tanto no digital quanto no físico, é empreendedor, empresário, quer crescer no digital, seja muito bem-vindo, esse canal é pra você, porque aqui a gente debate sobre temas do marketing digital e não, aqui a gente não tá pra vender curso, mas a gente fala como você pode crescer e ter mais visibilidade no digital e claro, né? Dinheirinho no bolso que todo mundo gosta, dinheiro é bom e todo mundo quer. Então, sem mais delongas, eu vou falar minha opinião sincera sobre o Subido ao Vivo. Será que vale a pena ir nesse evento? Então, eu vou ser bem direta ao ponto, minha opinião sincera, e se você é cheio de mimimi, nem assiste esse vídeo, tá? Porque eu pesquisei muito antes de fazer esse vídeo e eu vi alguns comentários assim que eu achei tão infeliz e falei assim, eu preciso dar a minha opinião, e a minha opinião é contra alguns comentários. Então eu tô assim um pouquinho, digamos que sem paciência, e eu tenho um lado meu, e como eu já falei que a gente vai criar intimidade aqui nesse canal, que eu não tenho muita paciência para alguns pensamentos pequenos, não, pra gente que pensa pequeno, que não quer prosperar. E aí eu fico assim, cara, esse tipo de pessoa eu nem quero perto de mim. Então, por isso que eu falei, nem assiste esse vídeo. Se você é uma pessoa com mentalidade aberta, que sabe levar uns puxões de orelha quando é necessário, cara, fica por aqui, porque esse vídeo eu sinto assim, ó, dentro de mim hoje, eu tô assim, dentro de mim falando assim, vou falar pra esse povo a real, entendeu? E eu separei aqui 3 pontos pra trazer pra vocês em relação ao Subido ao Vivo, ok? Primeiro, networking. Eu vi algumas pessoas falando assim, ai, mas networking, como assim? Se é só gestor de tráfego, pra que eu vou pra um evento que eu não vou nem conseguir vender nada lá, porque eu não vou conseguir fazer networking pro meu cliente final. De fato, você não vai ter seu cliente final no evento. O networking do Subido ao Vivo é diferente, porque você de fato vai estar fazendo networking com outros gestores de tráfego. Então, você vai conseguir saber o que tá dando certo, o que tá dando errado. Esse é o estilo de networking que você vai fazer. Você vai poder trocar vivência e experiência com outras pessoas. Afinal, são 4.000 gestores de tráfego em 3 dias de evento, onde você vai poder conversar muito, trocar muita ideia. E assim, aí tem um ponto positivo e um ponto negativo nesse lado. Ponto positivo. Se você for uma pessoa que gosta de conversar, que não é tímido, que tá ali pra trocar ideia mesmo, cara, você vai conseguir fazer muito, porque tem muita gente do evento. O ponto negativo é que não tem, por exemplo, um momento tão propício pra isso, porque é tanto conteúdo, você senta ali e você fica até meio-dia, 1 hora, enfim, até a hora do almoço, vendo palestra, assistindo as coisas, que você não fica conversando ali, não tem um ambiente tão assim, né? Tá ali todo mundo sentado junto, e aí na hora do almoço todo mundo tá brocado, varado de fome, e aí assim, se você não for conversar com a pessoa que tá na fila na hora do almoço, se você não for sentar numa mesa com outras pessoas pra você trocar ideia, aí você não vai conseguir fazer tanto networking, porque é muito corrido o evento. Eu fui no evento do Subido Pro e lá eu consegui fazer muito networking, trocar muita ideia, conhecer muitos outros amigos meus que eu só conhecia virtualmente. Mas é porque lá tem um ambiente pra isso, sabe? Tem pessoas que tem um espaço todo pra você trocar ideia. E no Sabe não. Sabe é feito pra você ir lá e assistir palestra e consumir conteúdo e tudo mais. Até tem um espaço ali, a galera que é do VIP dizem que troca mais networking. Eu não fui no VIP e nem vou no VIP. No final do vídeo eu vou falar também se vale a pena ou não ir no VIP. Então não tem muito espaço pra isso, sabe? Lá tem um lugar para as pessoas baterem foto, né? Tipo numa mesa assim, a mesa que é meio que o cenário do Pedro, então tem muita gente que fica ali na fila pra bater foto, tem muita gente que na hora nos intervalos, né, no tempo livre, quer ir comprar coisa na lojinha, quer ficar bater foto nos cenários, que tem vários cenários ali pra você bater foto. Até tem os puffs ali no meio, mas a galera fica tão empolgada querendo aproveitar as coisas, tem stand da Hotmart, que você não fica ali muito pra conversar, sabe? Então, tipo, se você não tem um grupo de amigos e tudo mais, é mais difícil. E se você for tímido, é mais difícil ainda. Porque se você não for tímido, você troca ideia com todo mundo. Por exemplo, eu não sou tímida, então eu cheguei no evento, eu fui falando com geral. Meu marido, por exemplo, é bem mais tímido. Mas eu vou falando, ele vai falando junto comigo. Mas se dependesse dele, a gente não iria fazer tanto networking. E junto com meu marido, a gente também tava com um amigo dele. E os dois são mais fechados, assim. Mas aí eu ia fazendo networking, ia conversando com o pessoal, e no final tava todo mundo conversando e dava super certo. Então é o ponto
negativo, porque não tem um momento propício para isso. Mas isso tudo depende de você também. Segundo ponto, mídia. Ah, não, você vai pro Subido ao Vivo, você vai bater foto, e para que você vai para lá, vai gravar vídeo se teu cliente nem sabe o que é o Subido ao Vivo? Cara, claro que não vai saber. Se tu não falar, ele não vai saber. O teu cliente sabe coisas referentes ao nicho dele, ao negócio dele e tudo mais. Tu acha que o teu cliente vai saber qual é o maior evento de tráfego pago do Brasil? Cara, se você não falar, ele não vai saber. E aí entra um ponto muito importante. Por exemplo, eu sou do Subido Pro, faço parte do Subido Pro, visto a camisa do Subido Pro e faço questão de falar isso nas minhas redes sociais para os meus clientes verem. Por exemplo, eu fui no evento agora do Subido Pro. Se eu só batesse uma foto, postasse ali evento do Subido Pro em São Paulo. Cara, você acha que o meu cliente ia saber o que é Subido Pro? Ele não tem obrigação de saber, mas eu tenho que educar meu cliente, eu tenho que fazer um storytelling, eu tenho que inserir ele naquele ambiente e explicar o que é o evento do Subido Pro. Eu tenho que explicar que eu tô num evento que é selecionado, que você não compra ingresso para você ir, que você precisa estar dentro do ambiente, que eu tô num evento que só tem as referências de tráfego pago lá. Então, eu fiz conteúdo em cima disso, eu bato na tecla em cima disso, eu posto vídeo vestindo a camisa azul e falando que eu faço parte da mentoria, e aí já até vi algumas pessoas, inclusive dentro da mentoria, falando assim, eu não vou vestir a camisa do Subido Pro para fazer propaganda pro Pedro Sobral. Eu não visto a camisa do Subido Pro para fazer propaganda do Pedro Sobral. Claro que faz indiretamente quem conhece o Subido Pro. Eu visto a camisa do Subido Pro e falo que faço parte dessa mentoria e toco na tecla várias vezes no meu Instagram, não falo só uma vez e sumo. Porque para mim é importante o meu cliente saber que eu investi muito alto financeiramente para estar dentro de uma mentoria, para ter acesso a uma mentoria que é a maior mentoria da América Latina, que tem um MBA, que eu tô dentro de um mercado onde eu bebo direto da fonte, que eu sou mentorada e tenho acesso à equipe do Pedro Sobral, que é o maior nome de tráfego pago do Brasil. Então, para mim, isso é importante expor isso e o meu cliente entender aonde ele está investindo o negócio dele. Então, por isso que eu visto a camisa do Subido Pro, por isso que eu falo que eu faço parte da mentoria e explico para ele o que é isso. Porque se eu não explicar para ele, ele de fato não vai saber. Então, eu visto a camisa, falo que faço parte para ele entender que eu não sou só mais uma no mercado, para ele entender que eu levo o meu trabalho a sério, que eu tô ali não para brincar, mas para de fato dar o resultado para ele entender que ele está colocando o negócio dele nas mãos de uma pessoa que de fato é comprometida. E esses são os meus valores, esse é o meu pensamento e eu faço questão de mostrar isso para ele, porque se eu não mostro, eu não falo, eu não trago isso na minha rede social, nos meus conteúdos, o meu cliente não vai saber. E a mesma coisa, se você vai para o Subido ao Vivo e você faz uma fotinho ali, uma foto no story e posta Subido ao Vivo 2025. Se você posta e postou, cara, você acha que seu cliente vai saber o que é Subido ao Vivo? Não vai. Então, de fato, como teve um comentário que eu vi na internet falando sobre, você vai fazer mídia pra quê se seu cliente nem sabe? Claro que não sabe. Se você não falar, não vai saber. Agora, se você pegar, aproveitar que você tá no evento, que você vai pro evento e reforçar a tua autoridade através desse evento, aí eu vou falar, poxa, de fato, essa pessoa é diferenciada, ela investe nela, ela quer estar atualizada, ela tá inserida num ambiente diferente. Ela não é qualquer pessoa que paga qualquer cursinho da internet e tá dizendo que é gestor de tráfego. Então, se você não fizer por onde, não explicar e não educar teu cliente e mostrar pra ele que você investe em você, de fato, você postar só uma fotinho ali, só um videozinho besta, não vai fazer diferença nenhuma. Então, você tem que saber usar as coisas ao seu favor. E aí, não vem me falar assim, mas eu tenho vergonha de postar conteúdo, eu não gravo conteúdo e blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Cara, pelo amor de Deus, me desculpa, é por isso que eu falei que se você é mimizento, nem assiste esse vídeo. Meu amor, se você é gestor de tráfego, se você fala sobre a importância de você estar no digital, se você vende isso pro teu cliente, porque tu não aplica isso contigo. É aquela frase, né? Algo de errado não está certo. Não faz sentido se você fala, mas você não aplica pra você, entendeu? Pra mim isso não faz sentido. Então você deveria
tá produzindo conteúdo. Se não tá produzindo, corre, meu filho, que você tá atrasado. Terceiro e último ponto que eu trouxe aqui, porque eu queria que esse vídeo fosse um pouco mais rápido e direto. Não sei se eu vou conseguir, porque eu gosto muito de conversar, e quando eu começo a hablar e falar e e aí o vídeo vai rolando. Mas eu tô me esforçando para esse vídeo ser um pouquinho mais curto e objetivo para vocês entenderem. Então vamos lá, sobre conteúdo. Eu já ouvi falarem e vi, como eu falei, antes de fazer esse vídeo, eu vi muitas outras coisas que falam sobre o subido ao vivo, pessoas que já foram. Ai! Aí o negócio aqui. Pessoas que já foram, pontos positivos, pontos negativos. E uma das coisas que eu vi foi sobre conteúdo. E falar que não tem tanto conteúdo assim no Subida ao Vivo. De fato, se você for parar para comparar 3 dias de evento do Subida ao Vivo com a comunidade Sobral de tráfego pago, não tem comparação. Até porque se tivesse a mesma quantidade de conteúdos que tem na comunidade Sobral de tráfego pago, você acabaria a comunidade em 3 dias. E é praticamente impossível você consumir todo o conteúdo da comunidade Sobral de tráfego em 3 dias. O Pedro passa horas, dias, semanas gravando. Tem não só conteúdo do Pedro, como conteúdo de outros especialistas ali na comunidade. Então não dá para você comparar uma coisa com a outra. Nesses 3 dias de evento, você tem diferentes palestras. Fala sobre tráfego pago, fala sobre ferramentas, mas também fala muito sobre mentalidade. Ele não tá ali para só ensinar você a subir uma campanha. De fato, você não vai aprender isso. Você vai aprender a carreira do gestor de tráfego e como você pode aumentar, atrair mais clientes, captar, vender mais, lucrar, faturar, enfim. Hábitos que você precisa ter, mentalidade, até porque eu acredito fielmente que tudo nasce na nossa mentalidade. E aí é que tá que divide opiniões, porque tem muita gente que fala assim: o Pedro só faz o evento do Subido ao Vivo para vender a mentoria do Subido Pro. Sim, ele vende a mentoria do Subido Pro lá, que é a mentoria que eu faço parte, e ele só vende essa mentoria uma vez ao ano, que é no Sabe. Só que uma coisa não anula a outra. Se você não vai entrar para a mentoria, se você não vai comprar a mentoria, você acha que todo mundo que vai no Sabe compra a mentoria? Claro que não. Mas e se você não vai comprar? Cara, beleza, não compra. Mas você não precisa ficar falando mal do evento, dizendo que ele só faz isso para vender a mentoria. Até porque essas pessoas que ficam falando isso, para mim, são pessoas de mentalidade pequena e pensamento pequeno. E eu vou já explicar para vocês o porquê eu acho isso, tá? Mas vamos falar de fato aqui, antes de eu falar a minha opinião em relação a isso. Cara, se você não vai comprar a mentoria, tira tudo. Tira a parte que o Pedro vende ali a mentoria. As outras palestras, tudo que tem 3 dias de evento. Cara, eu te desafio você tirar um dia do evento, um dia, não vai em 3. Eu vou só no primeiro dia, eu não vou no dia que ele vai vender ali a mentoria, porque eu não vou comprar a mentoria. Cara, duvido se você aplicar tudo que tem ali naquele primeiro dia. Só de tu aplicar de fato no teu negócio, na tua vida, na tua rotina, eu duvido se não vira a chave para você. Só que o problema é que, na minha opinião, pessoas que não entram na mentoria, algumas, não posso generalizar. As pessoas que não entram na mentoria, elas só focam na mentoria e ignoram o resto das palestras que aconteceu só porque elas não entraram na mentoria e ficam, o Pedro só vende a mentoria dele. Ignora isso, esquece o dia, como eu tô falando. Se for pra ser assim, não vai na hora que ele for vender a mentoria, porque você vai saber ali. Se não souber, pede pra um amigo que ele vai te falar assim, acho que é agora que ele vai vender. Não vai, ignora, sabe? Se você quer ser esse tipo de pessoa, ignora. E eu duvido se você ignorar isso e olhar para as palestras, para os conteúdos que tem e você aplicar no seu negócio, se não vira a chave pra você. E aí eu venho e entro com essa história de mente pequena e mente grande, porque eu tô lendo um livro que é O Segredo da Mente Milionária. Eu não sei se vocês já leram. E esse livro traz um pensamento que eu concordo plenamente. Ele diz assim: todo pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma ação. Ou seja, tudo que a gente faz, ele tem início no pensamento, em algum pensamento. E aí eu virei pro meu marido e falei assim pra ele esses dias: amor, eu só casei contigo porque tu fala russo. Aí ele virou assim pra mim, tipo, sem entender nada, mas é porque eu tinha acabado de ler o livro e eu fui explicar. Quando a gente se conheceu e uma das nossas primeiras conversas foi sobre idioma e tudo mais, a vida,
marido, e blá blá blá, e preu. E no meio dessa nossa primeira conversa, eu descobri que ele falava russo, que ele aprendeu esse idioma e tudo mais. E eu fiquei assim, eu não acredito, como assim falar russo? Porque pra mim é uma coisa muito diferente, sabe? Você falar inglês, espanhol, francês, italiano, assim, vai, né? Agora russo, tipo, pra que tá aprendendo russo, sabe? E eu achei muito diferente. E logo em seguida eu falei, nossa, que interessante. Aí fui querendo saber mais dele, a gente conversando, preu. Esse pensamento me gerou a vontade, o sentimento de ter mais interesse por ele, em saber mais coisas dele, ficar mais tempo com ele, porque eu achei ele interessante, ele inteligente. Foi o pensamento que eu tive sobre a pessoa dele, foi a percepção que eu tive. Esse sentimento me levou a conhecer mais ele, a ter interesse em ficar cada vez mais perto dele, que me gerou o sentimento de amar o meu marido. Ai, que fofinho! Ai, gente, eu sou meio assim, às vezes. Esse amor gerou o nosso casamento, porque se eu não amasse meu marido, eu não ia casar com ele. E se eu não tivesse pensado que ele era interessante, aqueles primeiros pensamentos que eu tive em relação à pessoa dele, não ia gerar esses sentimentos. Então, trazendo aqui para nossa realidade, é exatamente isso. Se você pensa pequeno, você vai ter ações e sentimentos pequenos, com cabeça de gente pequena, que vai ter sentimentos que não vão te levar a tomar decisões e ações maiores para você crescer, para você prosperar. E é por isso que esse tipo de gente eu prefiro não ter ao meu redor, porque eu ligo muito pro meu ambiente, para as pessoas que estão ao meu redor. Agora, quando você pensa grande, quando você pensa assim, eu vou ser um grande gestor de tráfego, eu vou ter minha agência próspera, eu vou prosperar na minha vida, você começa a sentir, você sente um frio na barriga, uma vontade enorme de fazer dar certo, fazer acontecer, e você começa a ter hábitos mais saudáveis, você começa a estudar mais, a aplicar mais, e essas suas atitudes, que são essas ações, né, elas só foram geradas porque você pensou nisso, porque você almejou isso. Então, aí que divide, eu acredito muito, opinião minha, que divide as pessoas que vencem das pessoas que fracassam. Porque as pessoas que fracassam já têm mente de fracassado. As pessoas que vencem, elas já têm mente de vencedoras, porque elas não vão vencer se elas não pensarem naquilo, sabe? E aí, pra mim, as pessoas que ficam comentando essas coisas, assim, o Pedro só faz isso pra vender a mentoria dele. Só vai no Subida ao Vivo porque é pra você estar no lançamento presencial. Cara, se você pensa isso, que você totalmente é muito pequena, porque você não sabe olhar o todo, você foca só numa situação, entendeu? Então, pra mim, essa é a minha opinião. Eu sou sim a favor de você ir no Subida ao Vivo, eu sou sim a favor de você se permitir, se conhecer com a tua mente aberta, sabendo sim que ele vai vender a mentoria, é o evento que ele vende a mentoria, mas que não é somente isso, sabe? Se você pegar 1/3 para aplicar dos 3 dias de evento e você aplicar de verdade, eu duvido não dar certo. Esses foram os 3 pontos que eu queria trazer aqui para vocês, principais, né, que eu observei, que eu vi comentários negativos em relação a isso, que eu tenho uma opinião muito forte e contrária em relação a esses 3 pontos, esses comentários negativos que eu vi e que eu decidi que iria abordar no meu vídeo. Mas além disso, eu também quero trazer alguns pontos negativos que todo evento tem, todo lugar tem, sempre vai ter pontos positivos e negativos. Mas na balança, quando a gente põe para pesar, a minha opinião é que os pontos negativos, eles não anulam os pontos positivos. Então tem muito mais ponto positivo de você ir no evento do que ponto negativo. Se você for no evento, eu sou iniciante, eu não sei nada e não sei o que, é algo que eu vi muitas pessoas perguntarem. Cara, eu fui no evento totalmente iniciante, eu não sabia nem o que eu tava fazendo naquele evento, eu cheguei lá pra, sabe, é um assunto para outro vídeo, mas se você me conhecer pessoalmente, a gente pode até trocar essa ideia. Inclusive, se você estiver no evento, dá um joinha ali pra mim, se você for no evento, comenta aqui também, se me ver por lá, estaremos lá, 2025 estarei lá e 2026 também estarei lá.
Por quê? Porque eu estarei. Isso é papo para outro vídeo. Mas, se Deus quiser, né? Deus permitir, eu estarei lá. Eu não aguento, né? Vocês vão ficar curiosos, mas é porque eu renovei o Pro. Então, eu tô no meu 2º ano de mentoria e eu tenho objetivos para conquistar dentro da mentoria, então eu preciso ir no SAV também, mas isso é para outro vídeo. Mas vamos lá focar no agora, presente. Quando eu fui pro evento, a minha primeira vez, eu caí de paraquedas. Eu não sabia que dava para você fazer a gestão de tráfego, ser a sua profissão. Eu não sabia que dava para faturar tanto sendo gestor. Eu não tinha noção, eu tava em uma outra bolha. E quando eu cheguei lá e eu vi a realidade das pessoas, eu via como era, eu ficava assim, incrédula. Sabe, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu voltava do evento à noite, eu falava pro meu marido assim, eu fofoco muito com ele, tá? Aí eu falava assim, amor, não é possível. O Pedro deve contratar um monte de gente pra ficar falando bem da mentoria, um monte de gente pra ficar falando bem do SAB, de como é bom ser gestor de tráfego e não sei o quê, e falar que fatura isso, fatura aquilo, porque não é possível, pra mim vai ser uma outra realidade. E aí eu lembro que ele ria, falava assim pra ele, amor, eu tenho a impressão que eu tô no meio de um lugar inserida por um monte de robô em forma de humano que fica ali falando um monte de coisa boa pra mim o tempo todo. Por que essas pessoas chegam falando tanta coisa boa? Pra mim não existe isso, sabe? E aí, como eu tive uma experiência negativa no mercado de afiliado, que as pessoas ficavam mandando mentir e tudo mais, querendo ou não, né, gente, o mercado de afiliado sujou um pouco a imagem do marketing digital, porque tem muita mentira no mercado de afiliado. Claro que a gente não pode generalizar, porque acredito que deva ter pessoas honestas também, mas a minha experiência com o mercado de afiliado foi bem negativa, e eu tenho a impressão que lá dentro é todo mundo mentiroso, sabe? E pra mim, todo mundo do digital tinha isso, assim, né? Então, até que ponto as pessoas estavam falando a verdade pra mim ou estavam mentindo? Eu me sentia assim. Sabe quando você vê todo mundo dando certo, todo mundo prosperando, mas você só vê no digital e muita gente que posta uma vida ali que às vezes não é sua, que não é verdadeira e tudo mais. E aí eu ficava assim, gente, não é possível que esse povo ganhe tanto dinheiro assim sendo gestor de tráfego. E aí eu achava que era tudo um grande cenário, uma grande mentira, que eu era a única pessoa normal ali, sabe? Que eu tava ali no meio de um monte de gente que o Pedro pagava e contratava para ficar falando no nosso ouvido. Eu juro que eu tinha essa impressão. Pedro Sobral, se algum dia você ver esse vídeo, me perdoe, mas eu achava isso. Aí, eu só sei que eu não acreditava. As pessoas falavam as coisas pra mim, falavam como que tinha sido a vida delas e como que tinha acontecido. E aí, sabe quando você não acredita em você mesmo? E aí foi um momento de transformação ali dentro da minha cabeça, porque eu duvidei muito de mim. Mas aí teve um dia que eu peguei e falei assim, era dia do meu aniversário, dia 17 de agosto. Era o 2º dia de evento. Eu falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. Não, se eles conseguem, eu consigo também. Por que eu não vou conseguir? E aí eu mudei de ideia e tudo mais. Isso é papo por outro vídeo, gente. Mas assim, pra você ver a realidade, sabe? Então, eu vi algumas pessoas falando assim, não, mas se você é iniciante, não, você primeiro estuda, trabalha, tem cliente, blá, 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 e depois você vai pro evento. Cara, minha cabeça é totalmente diferente. Se você é iniciante, aí que você deve ir, porque você vai conhecer as pessoas e você vai ver que aquilo é totalmente possível. E aí, quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma coisa, você vai falar, não, cara, eu sei que isso dá certo. Eu vi fulano, beltrano, ciclano, você tem pessoas como referência. E você pega e fala, se essas pessoas conseguiram, eu vou conseguir também, eu vou fazer dar certo. Então, eu acho que enquanto mais você pode acelerar o seu processo, pegar ali experiência, vivência de outras pessoas e olhar para a sua realidade e falar, nossa, essa pessoa é semelhante a mim, ela conseguiu, então eu consigo. Isso serve muito de inspiração e histórias reais. E é totalmente diferente o Pedro Sobral virar pra você e falar assim, nossa, você pode faturar 15 mil reais por mês. É totalmente diferente ele, que é o dono do curso, que é o dono de tudo, falar isso, porque você pode pensar assim, nossa, ele só quer falar isso porque ele quer me vender. É totalmente diferente você ver o Pedro falando isso e pessoas reais falando isso presencialmente pra você, sabe? Então, pra mim, isso vale muito, principalmente se você for iniciante. Dicas, né? Se você for ao evento, eu não te aconselho ficar longe, eu te aconselho ficar num local que você possa ir andando. E aí esse é um ponto negativo, porque o evento ele fica muito afastado de tudo. Por exemplo, eu preferi que fosse em São Paulo, porque São Paulo tem vários lugares perto para você ficar, né? Então, o Rio Centro ele fica muito afastado de tudo, sabe? E não tem hotel, muita coisa perto ali para você ir andando. Isso é uma grande dificuldade. Os hotéis que tem perto, que são 2,
que dá para você ir andando, eles não são tão acessíveis financeiramente. E quando acaba o evento, pô, você tá doido para comer alguma coisa, deitar, descansar, aliviar a mente, e aí você tem que ficar esperando muito tempo o Uber, ou o Uber é muito caro. Isso não aconteceu comigo, mas eu vi acontecendo com alguns amigos ali. E aí fica uma fila enorme de pessoas esperando Uber, e aí gente, é um absurdo, assim, de caro o Uber e o tempo que você demora, então é um transtorno muito alto ali. Transporte público, eu não consigo trazer esse feeling aqui pra vocês, mas eu acredito que seja complicado também, porque senão a maioria ia estar indo embora de transporte público. Então, se você consegue ficar perto do evento, é bem melhor, tá? Outro ponto negativo, que dependendo da pessoa pode ser positivo, é que tem muito conteúdo, muita palestra. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim também. No meu caso, teve uma hora e teve um dia que eu não estava mais aguentando, porque eu não estava mais assimilando aquilo na minha cabeça. Gente, não entrava mais, não adianta. Eu tenho uma hora que eu esgoto a minha mente. E, cara, não entra mais. E nesse dia eu fui embora do evento porque eu não aguentava mais, eu estava muito cansada, muito sono. Minha viagem também tinha sido cansativa. O evento acaba muito tarde, ele não vai até o horário padrão. Isso é bom, porque o Pedro sempre entrega muito mais do que ele promete, do que ele coloca ali. Mas se você não aguenta muito essa pegada ali, né? Para você pode ser um pouquinho ruim. Então, para mim, foi um pouquinho ruim que eu não aguentei e fui embora. E eu fiquei me sentindo muito culpada, porque eu falei assim, nossa, paguei caro pra estar aqui. Aí eu parei e pensei, nossa, 3 dias de evento, um monte de palestra muito, muito boa, alto padrão ali, e eu tô perdendo palestra. Mas assim, gente, eu não aguentava mais, então fui embora. Esse foi um ponto negativo também. Ponto negativo são os valores da comida. A galera reclama às vezes, né? Mas não tem o que fazer, gente. Pra mim, Rio de Janeiro, tudo tem um valor mais alto mesmo, e você tem que ir com nível de consciência ali, sabendo que é isso, acontece. E agora chegou numa parte que, se você é mimizento e ainda tá no vídeo até agora, você vai falar, nossa, ela só fez esse vídeo pra isso, ó. Tá, sim, eu fiz esse vídeo pra isso. Eu juntei o útil ao agradável. Porque eu já queria produzir um conteúdo aqui pro YouTube, eu vou pro evento do Sabe, eu queria falar sobre isso, mas eu também tô participando, eu vou ser muito sincera com vocês, eu tô participando de um campeonato da minha mentoria, que é vender os ingressos, e quem conseguir vender mais ingressos, você tem uma premiação. E hoje é dia 4 de agosto, não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo, e eu vou estar vendendo os ingressos até o dia 15 de agosto de 2025. Se você está vendo esse vídeo em outro ano, então você pode até parar esse vídeo, dar um like aqui, curte aqui, beijo, tchau. Mas se você ainda está pensando em ir no Sabe desse ano de 2025, eu tenho um cupom de desconto da mentoria, e o meu interesse em vender esse ingresso é porque eu estou participando de um campeonato. Nossa, ela falou só coisa boa no Sabe porque ela quer vender um ingresso e quer que a gente compre, ela quer ganhar um campeonato. Sim, eu quero ganhar o campeonato e eu tô tendo atitudes que vão me ajudar a ganhar esse campeonato. Então resolvi fazer esse vídeo, porque se eu converter uma pessoa que compra o ingresso comigo, pô, já é uma pessoa, né? Tamo no game. Mas a minha opinião foi sincera em relação ao Sabe. Até porque se eu achasse que não valesse a pena ir no Sabe, você acha que eu ia estar indo no Sabe de novo esse ano e querendo ir já em 2026? Pelo amor de Deus, né? Então não venha de mimimi, de frescura, de ai, ela só quer vender ingresso para ganhar campeonato e não sei o quê. Cara, se eu não achasse que valesse a pena, eu não iria de novo pro Sabe, já ia ali, ó, com dinheiro para comprar o ingresso do lote 0 de 2026. Porque no último dia do evento, o Pedro abre o lote 0 de 2026. Então eu já tô preparado, porque eu já tô indo esse ano e já vou garantir o meu do ano que vem. E aí, gente, eu quero ganhar o campeonato, então eu tô fazendo coisas que vão me ajudar a ganhar o campeonato. Assim como eu fiz coisas que me ajudaram a prosperar como gestora de tráfego, e ir no evento foi uma dessas coisas. E se você também quer prosperar, quer crescer, você também tem que tomar atitudes que vão te ajudar a prosperar e a crescer e a chegar onde você quer. Seja você ter um corpo melhor, ter uma saúde melhor, dormir melhor, ter mais cliente, aumentar o faturamento da tua empresa, seja o que for, você tem que fazer coisas para você conseguir isso. E faça as coisas que você tem que fazer para você conseguir chegar no seu objetivo. E não vem aqui ficar reclamando de mimimi, não. Vai fazer o que você precisa fazer para você crescer e você chegar lá. E é isso, se você quer o cupom de desconto, comenta aqui embaixo
que eu vou falar com você e vai dar tudo certo. E se você tá vendo esse vídeo em outra época, em outro ano, cara, vai, você não vai se arrepender. Se você for mimizento, aí sim você vai se arrepender. Beijo! Esqueci de falar, dá um like, se inscreve no canal e é isso!